Como nosso irmão presbítero William falou, o nosso tema desta semana, então, é Jesus, o servo humilhado. E a proposta para tratarmos esse assunto hoje, o texto, então, encontra-se em João, capítulo 13. E somos convidados a olharmos este capítulo por inteiro. E aí, é impossível que a gente faça uma exposição bem aprofundada do texto, porque iremos olhar não as implicações teológicas, mas as implicações práticas daquilo que Jesus está falando e está dizendo. Para que a gente então aprenda muito mais na prática e aprendamos a sermos humilhados e aprendamos a ser humildes para vivermos segundo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar os amados para fazermos uma leitura de todo o texto, dos 38 versículos. E aí façamos uma leitura alternada. Diz a palavra do Senhor: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao final. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Quem
Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Quando ele saiu, disse Jesus: agora glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Replicou-lhe Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Deus santo e bendito, ó Deus, diante da tua palavra, diante dos teus ensinamentos, somos incapazes, Senhor, de compreender, mas clamamos a ti mais uma vez: vem e socorre-nos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos entender, amar e viver segundo os teus ensinamentos. E é em nome de Jesus, teu Filho, que nós clamamos a ti, Senhor. Amém. Irmãos, como eu disse, a gente vai observar algumas questões mais superficiais dentro desse longo texto. Mas uma das coisas que a gente precisa observar, então, é o conhecimento que Jesus tem de todos os acontecimentos. O texto começa dizendo o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus. O que Jesus sabia? Jesus sabia de todo o acontecimento que estava para acontecer. A sua prisão, o seu sofrimento, o espancamento, a crucificação, a morte. Estava tudo diante dele. Entretanto, Jesus não abandona o seu posicionamento de amor.
Jesus não muda o seu modo de agir. Ele ama os seus discípulos, mas agora ele sabe que ele vai ser abandonado, ele sabe que vai ser traído, ele sabe que vai ser negado, e ele está sentado ali com aquelas pessoas que farão isso com ele. Mas ele, que se propôs a amar, por isso João enfatiza aqui que ele os amou e os amou até o fim. Porque os discípulos mesmo, diante do problema, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante da prisão, eles fogem. Mas Jesus não. Jesus não foge dos problemas e das dificuldades, porque ele sabe que o Pai está com ele. Ele sabe que foi ele mesmo quem se propôs a passar por tudo aquilo. Ele voluntariamente se ofereceu para sofrer por nós. E ele nos ama. E João diz, sabendo então Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é tão confortante, isso nos dá uma segurança tão grande. Porque agora eu sei que, sendo eleito de Deus, escolhido pelo Senhor, por mais que, como diz a nossa confissão, por mais que o eleito venha a se desviar, nunca será total e eternamente. Porque o eleito, ele vai ter interrompido esse percurso do erro pela graça e vai ser trazido de volta à comunhão. Então, esse amor que nos ama até o fim, ele é um amor que sempre vai nos reconciliar com o Pai. O versículo 2 diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E aí de novo, João enfatiza, versículo 3, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Mais uma vez, o texto me dá uma segurança, porque agora, mesmo sabendo que eu estou diante do traidor, diante de tudo que vai acontecer, meu coração tem uma única certeza: eu vim de Deus, eu sou um eleito do Senhor, e eu estou voltando para Deus. Esse conhecimento, então, é extraordinário. E aí Jesus, mesmo sabendo que ele agora está cercado por pessoas que vão abandoná-lo, por pessoas que vão traí-lo, por pessoas que vão negá-lo, ele resolve dar uma última lição. Uma lição de humildade. Uma lição que vai marcá-los, que vai deixar, então, uma verdadeira marca do cristão, que é o amor a Deus e o serviço mútuo. Porque Jesus não está aqui agora instituindo um sacramento de lava-pés. Não. Jesus agora está ensinando que aquele que quiser ser o maior no reino deve ser o que sirva. E ele, sendo o Senhor e Mestre, ele agora vai ensinar a esses homens
que ele, como Senhor, coloca-se num serviço de inferioridade, lavando os pés deles. O texto não diz por quem que Jesus começa a lavar os pés, mas quando a gente abre aqui em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 24, quando Lucas vai narrar a ceia do Senhor, então diz que começa uma discussão entre eles. E agora a discussão é quem é o maior entre nós. Que parece-me que Jesus assume a forma de servo, então logo o coração deles se inflamam e eles começam a pensar agora, quem é o maior entre nós? E Jesus vai dizer, olha, isso é assim lá no mundo, entre nós não é assim. Quem quiser ser o maior, que seja o que sirva. E aí ele começa mesmo apresentando a esses irmãos que eles precisavam servir uns aos outros, que eles precisavam se amar mutuamente. Eles começam a discutir quem é o maior. Pedro até diz, Senhor, o meu pé tu não vais lavar. Eles poderiam estar discutindo, Senhor Jesus, tu não precisa fazer isso não, deixa que eu faço. Não, Senhor, não precisa, eu vou fazer. Senhor diz o que é necessário fazer e eu faço. Não, o coração do pecador, ao ver o Senhor Jesus tomar uma postura de servo, logo cresceu no coração deles, quem é o maior entre nós? Quando a postura deveria ser, Senhor, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso Senhor, Tu não precisas assumir esta função, deixa que eu faça. A briga deveria ser para que eu faço. Não, eu faço. Não, eu faço. Parece a briga de eleição para as sociedades internas da igreja. Ninguém quer servir a Deus. Não, é o fulano. Não, escolhe o fulano. Não, eu não, o fulano. Ninguém levanta e diz, eu quero. Senhor, deixa que eu faço. Senhor, eu assumo. Deus, é o teu trabalho, eu quero fazer. A nossa divergência deveria ser, eu quero ser o primeiro a servir. Mas a nossa postura sempre é querer os melhores lugares. O Senhor Jesus então ensina que não precisa ser assim. Não deve ser assim. E aí a gente observa essa ação extraordinária. Jesus levantou-se do meio e tirou a vestimenta. Conhecimento. Eles vão me trair, eles vão me abandonar, eles vão me negar. Mas ele não cessa a sua ação de amor. Jesus sabia o que precisava fazer, mas não deixou de amar. João enfatiza logo, amou-os até o fim. E agora ele vem, se aproxima e lava aos pés desses discípulos. O amor e o exemplo. Diante disso a gente vê então o exagero do Pedro. Como Pedro sempre foi exagerado, sempre foi muito sanguíneo. E ele então diz, Senhor, Tu não me lavas os pés a mim.
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Simples. De novo o exagero do Pedro, né? Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Senhor, me dá logo um banho. Jesus disse: não, quem já se banhou só precisa lavar os pés. Quem já foi lavado no sangue do Cordeiro não precisa mais de perdão, mas precisa agora confessar os pecados diários. O perdão em Cristo Jesus a gente recebe no dia em que o Senhor nos chama para Ele. Nós entendemos a mensagem da cruz e nós o recebemos como Senhor e Salvador, mas agora há uma ação diária que eu preciso confessar os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Diariamente eu preciso lavar os meus pés. Pedro só precisava ter os pés lavados. Nós só precisamos lavar os nossos pés. Jesus disse para ele: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por isso, a cruz me regenerou, mas eu preciso confessar diariamente os meus pecados, pedir perdão do Senhor. O Senhor Jesus, então, no versículo 12 em diante, ele começa a dizer: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ora, se eu, sendo o Senhor, estou servindo vocês, vocês também devem servir uns aos outros. Se o Senhor Jesus deixou a posição principal da mesa e foi servir, nós temos que abandonar o nosso pedestal e sermos servos como Jesus serviu. Por isso que na ceia do Senhor, a liderança da igreja, os presbíteros, são convidados a servir. E isso não é um privilégio do presbítero servir a igreja, é um privilégio da igreja servir a si mesmo. O que ocorre na mesa do Senhor é apenas um exemplo de que os maiores devem servir os menores. E que nós devemos nos servir mutuamente. E isso com muita alegria. Porque é assim que nós estamos imitando o Senhor Jesus. É assim que nós estamos seguindo os exemplos do Senhor Jesus, quando nós nos servimos mutuamente. Essa é a principal característica da igreja diante do mundo. Aqueles que se amam mutuamente, aqueles que se servem mutuamente. E nós precisamos dar esse testemunho na Rua Guanabara, no bairro da Vila da Prata, na cidade de Manaus, que nós nos amamos e nós nos servimos mutuamente. Jesus os chama então a essa lição. E Jesus diz:
em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Eles não praticavam isso entre si, nós não praticamos isso entre nós, mas é necessário que nós voltemos a praticar o serviço mútuo, o amor mútuo, a oração mútua. Faço um desafio a você, leia a sua Bíblia e comece a procurar os mandamentos mútuos, que esse é o grande edificador da igreja, os mandamentos mútuos, porque agora nós servimos a Deus servindo-nos uns aos outros, e nós precisamos nos servir mutuamente para sermos bem-aventurados. E claro, Jesus tem aqui alguém no grupo, por isso ele sempre está fazendo aquela diferença. Ele diz agora: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E agora ele está falando dos 11, que vão dar continuidade à missão da evangelização, de levar as boas novas. E aí, nesse momento, então, daquilo que Jesus precisa falar sobre o novo mandamento, mas ele está sempre fazendo uma separação com respeito ao filho das trevas que está ali. Ele agora, angustiado no seu espírito por causa da presença do mal no meio dos irmãos ali. João vai narrando o seguinte, dizendo, versículo 21, dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Os discípulos começam a se entreolhar. Quem será? Mais uma vez, a reflexão deve ser do seu próprio coração, olhar para si e ver se há desejo mal no coração, mas os dedos começam a apontar entre uns e os outros, os olhares começam então acusativos, é tu, e eles começam a se entreolhar, e Pedro então olha para João, que estava próximo de Jesus, e disse: pergunta. João pergunta: Senhor, quem é? Havia no Oriente um costume de pegar um pão, molhar e dar esse pão molhado a uma pessoa, mostrando que aquela pessoa tem maior prestígio entre as outras. E então Jesus diz para João: João, para quem eu der o pão molhado, esse é o traidor. E a coisa foi tão velada que João tomou conhecimento, mas os demais não tomaram. Mas agora surge então um diálogo de Jesus com Judas. E após o bocado, imediatamente, respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa.
Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu o fim que ele lhes dissera isso. E aí o versículo 30, então, João faz um registro muito interessante, falando sobre Judas. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Estava de noite. Judas sai agora nas trevas, porque o seu coração estava tomado de trevas, e se afasta da luz, que é Jesus. Precisamos tomar cuidado para não andarmos, nem vivermos, nem agirmos nas trevas. Nós somos filhos da luz. Ele saiu da presença da luz e foi para as trevas, porque a treva estava no coração dele. E a gente tem que estar, de fato, examinando o coração da gente para ver se não há treva no nosso coração. Porque João vai dizer lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se tem treva no teu coração, tu não é de Jesus. Porque Jesus é luz e não há nele treva nenhuma. As trevas que estavam no coração de Judas o levou para a treva, para longe da luz. E eu tenho então que vigiar o meu coração e iluminar o meu coração com a palavra de Deus, com a oração, na comunhão com os irmãos, no serviço mútuo, no desejo de ser igual a Jesus, a me humilhar sempre que necessário, sempre que preciso for, eu vou me humilhar, porque foi assim que Jesus me ensinou, servir os meus irmãos. Se alguém tem que passar pano e varrer, então que seja eu. Se alguém tem que limpar os banheiros, eu quero. Os piores trabalhos, então eu vou me dispor a fazer. Eu preciso fazer. Servir os meus irmãos. Versículo 31. João, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, registra. E o que eu acho extraordinário no texto é essa dinâmica que João vai apresentando. Quando ele saiu, falando de Judas, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Os discípulos, o que está acontecendo? Jesus então volta-se para os discípulos, e agora com uma maneira muito carinhosa, muito amorosa. Ele os chama de filhinhos. Ainda por um pouco e estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, mas não é com qualquer amor. Agora vem estabelecido que amor é este. Ele diz, assim como eu vos amei. Como foi que João relata que Jesus nos amou no versículo 1? Nos amou até o fim.
Irmãos, nós não podemos nos abandonar na caminhada, nós precisamos nos amar até o fim, nós temos que chegar juntos na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Nós temos que nos apoiar mutuamente, nos ajudar, visitar-nos uns aos outros, procurar saber por que alguns irmãos não vieram hoje, o que aconteceu, por que estão fraquejando na fé, por que estão se sentindo cansados, quando a Bíblia diz que vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Qual é o entendimento que esses irmãos estão tendo da palavra de Deus? Qual é a religião que eles estão tendo? Por que eles não estão vivendo uma adoração? Por que estão vivendo religiosamente? E Satanás, sabendo disso, vai separando-os para as trevas, longe da comunhão na luz. Devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou e nos amou até o fim. Cadê aquele irmão que estava aqui ano passado e não está mais? Quem foi visitar? Até o fim. Quero que você me acompanhe até o meu caixão, ou eu vou te acompanhar até o teu caixão, mas nós vamos caminhar juntos aqui até Jesus voltar, ou onde nós dois partirmos. Mas nós temos que nos amar até o fim. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não é necessário enfatizar que amor é esse, porque João já enfatizou, mas a principal característica nossa diante do mundo é o fato de nós nos amarmos uns aos outros até o fim. A principal característica da igreja é o amor mútuo em Cristo Jesus. O socorro, a solidariedade, a comunhão, o sentir falta, não veio hoje. O que aconteceu? Vamos lá no WhatsApp cobrar, irmão, o que está acontecendo? Não veio por quê? Está doente, está precisando de ajuda. Não, irmão, essa semana estava sem gasolina. Ô, irmão, vamos lá, eu vou ajudar você na gasolina essa semana. Não, irmão, não foi porque eu estou doente. Vamos orar, irmãos, para que Deus te restabeleça. Irmão, eu estou com uma dificuldade, a sua dificuldade é minha, vamos caminhar juntos. Mas nós, como igreja, precisamos ter humildade para levarmos as cargas uns dos outros. E mais do que isso, ter humildade para saber que quando está pesando para mim, eu pedir socorro, alguém me ajude a carregar meus fardos. Isso vai nos deixar mais forte em Cristo Jesus. E aí vem a narrativa de Pedro. Uma disposição grande que Pedro tem. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pense na disposição de Pedro miserável de querer morrer por Jesus. Mas não tem nenhuma disposição para viver por Jesus. Jesus, tu vais morrer, mas eu quero te dizer que eu vou viver pregando tudo o que tu me ensinastes.
Eu vou, Jesus, enfrentar o mesmo sofrimento se for necessário, mas eu vou viver, Jesus, falando de Ti para todas as nações. Não, a disposição é: eu vou morrer por Ti se necessário for. Ora, João está dizendo lá no começo, Jesus sabe de todas as coisas, sabe o que estava no coração de Pedro. Um homem empolgado, mas incapaz de fazer o que estava prometendo. Porque ao ser identificado no meio do grupo, dizendo: ei, esse aqui também é galileu, andava com Jesus. Quem? Eu? Jamais. Eu? Nunca. Sei nem quem é esse Jesus. Alguém que momentos antes disse que tinha total disposição para morrer por ele. Irmãos, mais do que a disposição de morrer por Jesus, nós temos que ter disposição para viver para Jesus. Abrirmos a boca contra a injustiça, contra o mal, protestarmos contra o mundo e anunciarmos o evangelho da salvação a todos os homens. Porque morrer é fácil, é um ato só, mas viver para Jesus é bem mais difícil. Como Jesus disse em João 10, somos como ovelhas entregues ao matadouro constantemente. Isso é viver para Jesus. Ser entregue à morte todos os dias. Todos os dias sermos libertos da morte por Cristo Jesus. Porque se eu morrer, sei que ressuscitarei no último dia. Então Paulo pergunta: cadê a morte, a tua vitória? O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas mais do que enfrentar a morte, é querer enfrentar a vida em Cristo Jesus todos os dias. Você tem disposição para morrer por Jesus? Amém. Tenha muito mais disposição para viver para Jesus e em Jesus todos os dias, anunciando o evangelho que transforma. Amém, irmãos? Jesus sabe de todas as coisas, nos ama até o fim, dá exemplo de serviço e nos chama para viver para Ele todos os dias. Que a gente possa, cheios do Espírito Santo, viver dentro dessa disposição das lições que o texto nos dá. Que o Senhor Deus nos abençoe.